Nós do Atualize descobrimos uma plantação aqui pertinho, aqui em Campos, agroecológica. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? A gente vai te dar todas as informações agora com a Rutineia. Ela que é uma agricultora e que cuida de toda essa plantação aqui, que é só de frutas, né, Rutineia? Sim, também. De frutas, tem milho também, né? Ah, tem milho. Tem laranjas, né? Então, diversificados. Bacana. E explica pra gente o que é uma plantação agroecológica. Bom, a agroecológica, né, é um resgate, né, dos saberes dos povos tradicionais, né, do campo, né? Então, basicamente, é isso, né, a agroecologia. E você me disse que aqui, na verdade, não se utiliza agrotóxico de forma alguma. Não, de forma alguma não se utiliza. Já faz muito tempo, desde que a gente começou, na verdade, a entrar para a área de assentamento, né, porque teve um processo de acampamento para, enfim, virar assentamento. Então, aqui nesse lote não utiliza. Você trabalha sozinha nisso tudo aqui? Às vezes sim, mas varia muito. Mas o meu irmão também é um que chega junto, né? Necessário. E tem algum segredo para você fazer uma plantação agroecológica? Como é que é? Conta pra gente como é que é a sua rotina diariamente. Não, diariamente, né, a gente acorda mais cedo, né, para poder mexer com a cultura, né, o certo, né? E aí a gente planta de tudo um pouco, desde plantas frutíferas, né? Como também abóbora, né? Então, basicamente é saber a época de plantio, né? Tem todo um processo por trás. Mas e aí o segredo? Você não contou pra gente. Tem algum segredo? Tem que conhecer a terra? Tem que conhecer o quê, por exemplo? Bom, o segredo é você saber lidar com a terra, no sentido assim, descobrir o que ela porque de repente ela tem uma falta de algum nutriente, né? Então é importante você fazer uma análise de solo para saber a deficiência, né? E também o clima também influencia bastante, você saber o período chuvoso para poder, né, plantar e, enfim, ter uma produção diversificada. Vocês têm alguma ajuda aqui de algum órgão, algum poder público? Não, atualmente não temos. Não temos. E aí, então, novas mudas vocês não têm? Como é que você faz para estar renovando essa plantação? Bom, geralmente a gente mesmo faz esse processo, né, de mudas. Por exemplo, hoje a gente já fez algumas mudas de coco, né, porque já tem coco plantado, então a gente utiliza os cocos que ficam no processo de seco para plantar, né, faz um buraquinho na terra, coloca o coco e aí ele vai germinando e até virar uma muda. Quem que compra esses produtos de vocês aqui? Não, geralmente é os clientes que já conhecem a gente, que já tem, né, já é divulgado assim, né, vai passando em boca, então... E as pessoas vêm aqui para comprar ou vocês levam esse produto para algum lugar? Então, atualmente a gente já teve umas feiras, né, por exemplo, a gente teve uma feira na UENF, né, na Universidade UENF, mas hoje a gente não conseguiu ainda manter ativa, né, houve alguns processos, enfim... falta de transporte, então... Mas assim, os clientes geralmente vêm aqui. Hoje mesmo, por exemplo, apareceu um cliente querendo coco, né? Aí a gente até tirou alguns cocos verdes que estavam aí e ele levou. Aí, inclusive, também ele queria umas mudas. Aí eu levei, fui lá, procurei, achei 2 mudas mais ou menos de coco, porque quem pede a gente vai fazendo na medida que dá, né? E dá para viver disso aqui? Vocês se sustentam? Olha, eu vou ser bem objetiva, assim, hoje a gente não consegue viver realmente, porque falta ainda muito assistência, né, voltado para o agricultor, nesse sentido assim, né. Um exemplo claro é a assistência técnica, né, hoje a gente não tem assistência técnica, está em falta, e aí isso também ajuda muito, né, tanto na parte de explicar, né, para o agricultor, né, ajudar na compreensão melhor das culturas, até na hora de fazer algum projeto voltado para o mesmo, né? Então hoje a gente não tem essa, digamos, ajuda, né?
vamos lá, para a gente poder entender melhor, porque a gente está aqui tanto para conhecer quanto para também estar ajudando de alguma forma. Vocês, além de faltar transporte para vocês exporem esses produtos, né, vender esses produtos, assistência técnica, mas o que falta para vocês aqui? Acho que falta um reconhecimento, na verdade, do nosso valor quanto agricultores, né? Porque hoje a gente não vê que isso é realmente visto, né? Porque se fosse uma coisa mais vista, acho que daria para haver uma melhor contribuição, uma ajuda ao agricultor. Por exemplo, a prefeitura poderia estar nos ajudando com um exemplo, um trator, né? Que é uma carência muito grande aqui. Por exemplo, para você hoje cuidar da terra, você tem que ter ou uma roçadeira, ou então uma enxada, ou então uma foice. Um trator ajuda nesse sentido, assim. Apesar que na agroecologia a gente também tem essa de não utilizar bem o trator por conta da questão de compactar o solo, né? Mas em alguns casos a gente vai se adaptando para não sofrer tanto, né? A gente pode conhecer um pouquinho da plantação de vocês aqui? Sim, claro. Vamos lá. Nós estamos no assentamento Zumbi dos Palmares, é um assentamento, o maior assentamento do estado do Rio de Janeiro, são aproximadamente 500 e poucas famílias, 505, 510 famílias. Aqui é um território que pertencia à usina São João, que faliu, né, e toda essa extensão de terra onde estão hoje 505 famílias é voltado para a produção da agricultura familiar. A CPT acompanhou esse processo de desapropriação, né, dessas terras. São, por família, mais ou menos 9 hectares. Né? A maioria dessas famílias ainda mantém um monocultivo, ainda que tenha diversificado mais a produção, mas a renda base, né, das famílias assentadas ainda é a cana e o abacaxi. E no processo de organização desse assentamento, a CPT contribuiu com o debate de saúde, e aí dentro dessa discussão de saúde começou-se a pensar a questão da alimentação saudável, né, e uma proposta política de desenvolvimento desse assentamento a partir de uma outra perspectiva, que seria a perspectiva agroecológica. Então, desde 2005, né, junto com alguns agricultores que participaram desse processo de ocupação, a CPT vem desenvolvendo algumas experiências, né, a escolinha de agroecologia, né, apoiando a inserção desses agricultores em algumas redes de comercialização e redes com organizações e instituições de pesquisa e ensino, para pensar, então, o desafio da produção agroecológica dentro de um território que foi historicamente devastado, né, pela queima, pelo uso intensivo de agroquímico, né? O próprio clima da região não contribui, porque a gente tem um período muito longo de estiagem, mas ainda assim, né, desde então, nesse processo, algumas famílias vêm se desafiando a pensar, né, esse processo que a gente chama de transição, que é sair do monocultivo, né, no sentido de recuperar, né, o solo, de reflorestar essas áreas e de repensar uma outra lógica de produção.